Graça e paz, irmãos e irmãs, na Igreja em Esperança, que está completando neste tempo 17 anos de vida e missão. E uma saudação também para a Igreja, para os irmãos e para as irmãs da Igreja em Amaro Lanari, que também está nos assistindo. Que Deus possa nos abençoar neste tempo. Estamos aqui a convite do pastor Douglas para deixar uma palavra com os irmãos a respeito do tema perseverança. O pastor Douglas é um grande amigo da gente, a gente caminhou junto aqui por 2 anos numa igreja da Grande São Paulo, então guardamos muitas gratas recordações desse tempo em que nós estivemos juntos ali na igreja em Suzano, na Grande São Paulo. E eu gostaria de falar um pouco a respeito da perseverança. E nós vamos falar a respeito da perseverança, um tema muito importante na caminhada cristã, à luz de um texto da palavra do Senhor, que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 1 e 2, que diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. E ainda gostaria de compartilhar a palavra do Senhor que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, onde podemos ler: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém. Que Deus nos abençoe na leitura e na meditação da palavra dele. Amados irmãos e amadas irmãs, o tema da perseverança, como eu disse, é muito importante. É um dos princípios mais caros da vida cristã. E gostaria de começar tentando definir o que é perseverança. E eu fiquei pensando numa definição simples, porém objetiva, clara. E pensando a definição e o entendimento, à luz do entendimento que a gente tem, uma definição clara e objetiva do que é perseverança, pensei na seguinte frase: perseverança seria a arte de não desistir. Perseverança é basicamente a arte de não desistir, o exercício mediante o qual nós não desistimos. Diante disso, e meditando naquilo que Deus pedia e pede para trazer a vocês hoje, alguns pensamentos me vieram à mente. Não desistir. Mas não desistir do quê? E não desistir por quê? No primeiro texto que nós lemos, Paulo está falando à igreja em Corinto. O assunto da carta e desse capítulo especificamente do texto não é propriamente a perseverança, mas o tema da perseverança está ali presente. Paulo estava falando para a comunidade em Corinto a respeito de algumas controvérsias que estavam ali rondando a igreja, rondando a comunidade. Estavam acontecendo muitas conversas na igreja, controvérsias a respeito da ressurreição dos mortos, a respeito daquilo que seria ou não seria a ressurreição dos mortos. Então Paulo vai chamar a atenção da igreja, especialmente a atenção daqueles que não percebiam a sutileza do inimigo, a malignidade velada que havia num debate de ideias desse tipo. Paulo vai dizer então que ficar debatendo sobre a ressurreição
dos mortos, era colocar em debate a própria ressurreição de Jesus. Ora, os coríntios não percebiam, a igreja em Corinto não percebia como sutilmente o inimigo estava tentando desfazer a fé no seu alicerce. Estava tentando dinamitar o fundamento da fé daquela comunidade. A percepção não estava muito clara. E Paulo vai vir então e vai dizer: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Ele disse isso no versículo 13 do capítulo 15. E no versículo 17 continua: e se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão. E vocês ainda continuam perdidos nos pecados de vocês. Então, Paulo vai tentar instruir a comunidade. O tema ali é essa instrução que Paulo está dando para a igreja em Corinto. Mas eu senti de Deus separar esse texto para a nossa reflexão, a fim de que ele nos ajude a pensar em que consiste perseverar, à luz da Escritura, à luz da Bíblia. Qual é o alvo e o fim da perseverança? Do que e por que não desistir? Ou seja, em que e por que perseverar? À luz do texto, desse texto de 1 Coríntios, podemos trazer alguns apontamentos. Em primeiro lugar, precisamos perseverar no Evangelho. A nossa perseverança, o alvo da nossa perseverança é o Evangelho. Paulo disse aos Coríntios: venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Esse é o tema, esse é o alvo da perseverança. Na linguagem de hoje podemos ler a mesma coisa, diz assim: quero que lembrem do Evangelho que anuncia a vocês. Eu preciso lembrar-vos para superar todas essas crises, para superar todas essas questões que estão afetando vocês. Eu preciso que vocês lembrem. Para que vocês possam perseverar, vocês precisam lembrar do Evangelho, da maneira como eu preguei a vocês. Irmãos, a caminhada precisa estar regada dessa lembrança viva da boa notícia de Cristo. Paulo está dizendo: eu vos anunciei a boa notícia, segundo Cristo, a boa notícia segundo Cristo anunciou. E eu gostaria de frisar isso para vocês hoje. Frisar e destacar o amoroso convite de Deus, de um Deus de amor e de um Deus que convida-nos a perseverar no Evangelho segundo Ele mesmo o pregou, segundo Ele mesmo o anunciou. O Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Evangelho que está plasmado ali nas páginas da Bíblia. Ali nessa Bíblia que você tem, nessa Bíblia que você lê, ali está o Evangelho da maneira como nós devemos seguir. Creia nesse Evangelho, ame esse Evangelho, guarde esse Evangelho no coração como tesouro que tem todo o valor deste mundo. Mas infelizmente sempre houve na história pessoas que não, vamos dizer, não manejavam bem a palavra da verdade. Hoje em dia, na atualidade, talvez ninguém questione mais a ressurreição do nosso Senhor. Mas hoje os debates são outros. Como acontecia naquela oportunidade, então, no tempo em que Paulo escrevia, hoje também. Talvez não haja esse tipo de discussões, esse tipo de intercâmbio de ideias, mas igualmente perde-se tempo com outras discussões. Igualmente, gasta-se energia falando outras coisas, igualmente sutis, igualmente malignas. Hoje em dia, as más conversações, como diz Paulo, continuam corrompendo os bons costumes.
É preciso perseverar. Concretamente hoje, eu e você continuamos expostos a muitas tentativas de negociar o evangelho verdadeiro, aquele que Cristo nos deixou. Você sabe disso. Eu creio que os irmãos entendem todo esse ataque às verdades e aos valores do evangelho que o dia de hoje nós como igreja sofremos. É por isso que as pessoas perguntam muitas vezes: pastor, eu posso isso? Pastor, eu posso aquilo? E aquilo outro eu posso? Ouvi dizer que não tem nada a ver. Já ouviu essa? Aí outra pessoa diz assim: pastor, tomei a atitude tal. Eu sei que o senhor pregou outro dia na igreja que Deus não se agradava. Eu sei que a Bíblia diz que não é legal. Mas vou fazer. Afinal, Deus quer a minha felicidade. Deus quer que eu seja feliz. Não é, pastor? A gente diz, sim, Deus quer que você seja feliz. Deus quer teu bem. Então eu vou fazer. Tomei essa atitude. Porque é essa atitude que vai me trazer felicidade. Há muita coisa e há muita influência. E as pessoas vêm e procuram. Quando procuram a igreja, quando procuram o líder, quando procuram o pastor, a pastora, com muitas dessas conversações, com muito dessas dúvidas, com muito disso que afeta a fé das pessoas no seu alicerce, no seu fundamento. Eu queria dizer para você, lembrar para vocês hoje, para a igreja, mudança de vida, santificação, correção de rumo, uma vida de oração, uma vida de santidade, respeito às autoridades na família da gente, respeito às autoridades no trabalho da gente, respeito às autoridades em geral na sociedade. São valores bíblicos, são valores do Evangelho. Só para dar alguns exemplos do Evangelho que o próprio Jesus nos revelou. Quer algo mais prático para a gente poder pensar em que perseverar? O Evangelho, segundo Cristo nos ensinou e nos deixou, é amor. Certo? Então ame a sua família, ame a sua esposa, ame seu esposo, ame seus pais, ame seus filhos. Ame todos os seus parentes mais não tão próximos, mas que são seus parentes. Ame os amigos, ame as amizades. Persevere em cultivar os relacionamentos. Ame quem você ainda não conhece. Ame quem te persegue. O Evangelho segundo Cristo é doação. Certo? Então doe-se. Para amar quem está próximo, doe-se. Doe-se para amar a igreja. Doe-se para respeitar de tudo de si. Doe-se para orar. Separar tempo para Deus também é separar tempo para aqueles e aquelas que Deus quer bem, que Deus quer amar. Dar a Deus o que é de Deus é doar a sua vida, doar seu tempo para servir aqueles e aquelas que o próprio Deus gostaria de servir. Lembra daquele texto que está em Mateus, capítulo 25? Onde Jesus vai relatar o juízo final e vai dizer assim: quando você deu de comer, quando você vestiu quem estava nu, quando foi visitar quem estava doente, você estava fazendo para mim. Esse texto de Mateus deixa bem claro. O Evangelho, segundo o próprio Jesus nos ensinou, é amor, é solidariedade, é serviço. E Paulo vai escrever isso. Persevere no Evangelho. Eu quero lembrar vocês do Evangelho. O Evangelho do jeito que eu preguei a vocês. O Evangelho que eu recebi.
Paulo está dizendo para os coríntios: eu recebi o evangelho desse jeito e fui fiel em pregar do mesmo jeito. Não esqueçam dele. Não entrem por outras conversações malignas que querem destruir a fé de vocês. Nesse aniversário, eu saúdo os irmãos da Igreja em Esperança, os irmãos da Igreja também em Amaro Lanari que nos assiste, embora não estejam completando nesse tempo aniversário, mas estão nos assistindo. Eu quero saudá-los com a mesma alegria que Paulo saudou a igreja em Corinto, sabendo que ele estava se dirigindo àqueles que ainda perseveram, mas também com o mesmo cuidado, com o mesmo zelo, com o mesmo amor cristão, a fim de que retenham a palavra que lhes foi pregada. Perseverem, retenham a pregação do Evangelho e continuem firmes nele. Em segundo lugar, precisamos perseverar no anúncio desse Evangelho. Precisamos perseverar no Evangelho, nos valores dele, e precisamos perseverar no anúncio desse Evangelho. Os coríntios, eles receberam o Evangelho. Paulo estava dizendo assim: vocês receberam o Evangelho, anunciem esse Evangelho. Os coríntios receberam o Evangelho, o anúncio do Evangelho através da vida e do ministério de Paulo. Você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, recebeu o Evangelho de Cristo através da vida de quem? Através do ministério de quem? Na maioria dos casos, recebemos a boa notícia de Cristo através da vida e ministério de irmãos da comunidade em que congregamos. Cada igreja, cada comunidade, ao celebrar o dia em que ela é estabelecida em determinada cidade ou até em determinado bairro da cidade. Cada igreja, cada comunidade, quando faz aniversário, lembra desses irmãos e dessas irmãs que anunciaram fielmente o Evangelho. Mesmo sem conhecer vocês pessoalmente, sei que houve e há aqueles e aquelas que vieram antes de nós e que nos permitem viver esse tempo, que nos permitem viver o tempo presente. A nossa gratidão a Deus por eles e por elas, por todos aqueles e aquelas que passaram pela igreja, para que nós possamos agora, vocês possam agora comemorar esse aniversário. Em terceiro lugar, eu gostaria de dizer que perseverar é dedicar-se por amor e por convicção. Dedicar-se a algo ou alguém até as últimas consequências. Isso é perseverar. Quando eu tenho o alvo, e nós já colocamos o alvo que a Bíblia coloca para nós, a gente precisa perseverar. A gente precisa estar firmes. Paulo vai dizer aos coríntios que no Evangelho que somos salvos. Eu tenho para mim que a salvação é algo muito bom, é algo glorioso, mas mesmo assim não é algo que seja necessariamente para nos gloriarmos a nós mesmos. Mas é algo que nos inspira, é uma certeza que nos move, é uma alegria que nos motiva. Essa inspiração, essa motivação, essa certeza, essa alegria aponta o caminho de perseverar em aquilo em que cremos, nos valores bíblicos revelados em Cristo Jesus, até as últimas consequências. Temos vários exemplos bíblicos, eu vou citar algum deles aqui, de homens e mulheres que viveram esse princípio intensamente. Esther foi fiel a esses valores até o fim. E Deus a usou como instrumento de livramento. Depois temos Moisés. Ele até tentou dar uma resistida no começo, mas foi e atendeu o chamado de Deus. E o Senhor
também o usou como instrumento de livramento para o povo de Deus. Noé, a Bíblia diz que andou com Deus, creu naquilo que lhe estava sendo dito, como vindo da parte de Deus. E o Senhor usou ele como instrumento de livramento. E é bonito depois como Noé oferece um holocausto, e diz o texto que sobe até Deus como cheiro suave, como aroma suave. Oferece essa reverência a Deus. Jesus, o Evangelho diz que amou os seus discípulos e os amou até o fim. Jesus é o próprio livramento. Em todos esses exemplos, e há muitos outros, mas em todos esses exemplos está contida essa ideia, está contido esse princípio de perseverar por amor e por convicção até o fim. Eu gostaria de frisar isso, entenda bem, não é perseverar para virar herói. A propósito, na galeria dos heróis, lá em Hebreus capítulo 12, não há ninguém que tenha feito o que fez com a intenção de estar ali, de ter o seu nome mencionado na galeria dos heróis da fé. Ao contrário, cada homem, cada mulher fez o que fez. Esses homens e essas mulheres fizeram o que fizeram pela convicção que tiveram de que Deus é um Deus de verdade. Pela convicção que tiveram de que a palavra de Deus é a palavra da verdade. E por amor, por essa convicção e por amor. Não sei se o amor humano é capaz de mover montanhas. Mas eu sei que o amor de Deus move. O amor de Deus impulsiona. O amor perfeito de Deus é que move homens e mulheres a amar o outro. Mesmo sabendo que tem um amor imperfeito, mesmo sabendo e ciente das próprias limitações e defeitos. Eu gostaria de deixar isso com vocês nesta noite. Amém. Que o fato do Evangelho ser a salvação, é pelo Evangelho que você foi salvo, é pelo Evangelho que você foi salva, é pelo Evangelho que Deus em Cristo Jesus te livrou. É por amor a esse Deus libertador, por amor a esse Deus Salvador, Senhor e Salvador, que nós amamos, que nós nos doamos, que nós perseveramos. A salvação que temos em Cristo Jesus é a nossa grande motivação. Há tantas coisas, eu gostaria de terminar dizendo isso, há tantas coisas para perseverar. Frequentemente somos orientados pelos nossos pais, pelos nossos professores, enfim, por aqueles que querem o nosso bem, a traçar um objetivo na vida e a perseverar até conseguir esse objetivo. Às vezes é um objetivo no trabalho, às vezes é um objetivo na família, às vezes é um objetivo na área dos relacionamentos. Coloque o teu propósito, coloque o propósito do teu coração diante de Deus e persevere que você verá o fruto da tua perseverança, você colherá o fruto do teu esforço. Mas se isso é verdade, se essa perseverança mediante a qual colhemos frutos é verdade nessas áreas da nossa vida, é muito mais verdade quando se trata de colocar em prática o Evangelho. Se perseverar nos propósitos do nosso coração, quando colocamos diante de Deus esses propósitos e perseveramos em diversas áreas da nossa vida, se isso traz bons resultados, é muito mais verdade
quando se trata do povo de Deus, que ama a Deus segundo o propósito do próprio Deus. Ali, meu irmão, minha irmã, todas as coisas colaboram. Porque a palavra de Deus diz em Romanos 8, 28, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Propósito de Deus, propósito daquilo que Deus quer para a nossa vida. Persevere nisso. Persevere no Evangelho, persevere no anúncio do Evangelho. Persevere e você colherá frutos do céu. Mesmo nas tribulações, persevere. Persevere rumo à maturidade. Persevere rumo à experiência. É isso que diz Romanos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. O que diz lá? Entre a tribulação e a maturidade está o quê? A perseverança. Sabendo, Romanos diz assim, sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança produz experiência. Então, em meio às tribulações, persevere rumo à experiência, rumo à maturidade, em nome de Jesus. Na passagem de 2 Timóteo, que nós também lemos, vemos Timóteo ouvindo a retrospectiva que Paulo fez da própria caminhada. E Paulo vai dizer, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A minha oração, irmãos e irmãs, a minha oração é para que você combata, ou continue a combater com alegria, o bom combate da perseverança. Perseverança no Evangelho segundo Cristo nos deixou. A perseverança no Evangelho do amor, da compaixão, da solidariedade. Oro para que cada um e cada uma de vocês possa levar a bom termo todos os objetivos pessoais. Mas, sobretudo, oro para que você possa vir a completar a carreira, que é infinitamente mais preciosa, nada mais e nada menos do que a carreira que Deus tem proposto a você. A carreira de anunciar aquilo que Deus já promulgou. A carreira de anunciar aquilo que Deus, por amor a você, já vetou. Oro para que você, minha irmã e meu irmão que me ouve, conserve a fé, guarde a fé na qual você foi salvo. Já que estamos falando do capítulo 15 dessa carta de Paulo aos Coríntios, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, termino lembrando o que diz o último versículo desse capítulo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia. Que Deus abençoe. Pastor Douglas, Jéssica, um grande abraço. Muito obrigado pela oportunidade. Irmãos e irmãs de Esperança e de Amaro Lanari, que Deus abençoe. E a minha oração, eu gostaria de fazer essa oração. E gostaria de que essa oração também possa ser feita por vocês, para que nós possamos perseverar. Querido Deus, eu gostaria de colocar diante de Ti cada irmão e cada irmã dessas igrejas, Senhor, juntamente com o seu pastor, o pastor Douglas, Senhor, que cada irmão possa ser motivado, impulsionado a perseverar, Senhor, no Evangelho, a discernir, Senhor, as ciladas do inimigo, que muitas vezes tenta, Senhor, nos dissuadir
para que nós possamos vir, Senhor, a tropeçar. Senhor, livra cada um e cada uma de todo mal. Em nome de Jesus, que haja o fortalecimento da fé, da convicção. Senhor, eu oro para que cada irmão e cada irmã lá na frente possa dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que em nome de Jesus o Senhor possa abençoar cada irmão e cada irmã. Em nome de Jesus, agradecido, nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe e que em Cristo Jesus você possa perseverar. Há galardão na perseverança. Deus te abençoe em nome de Jesus. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno.